Estamos no ar com os donos da bola em grande estilo nessa segunda-feira. Bernardão, você está muito belo, Bernardão. Eu tô de New Era Colinas, Que ó, muito isso, boa que- tarde pra vocês. Que isso, Já tô esse aí é fazendo a novo, propaganda né? aqui, tamo junto com vocês de São José dos Campos região. Vem aqui pro Shopping Colinas, porque a New Era tá com aqueles precinhos da hora, hein, BZK? Olha, vamos começar falando de muito esporte, porque o final de semana foi lotado de coisas pra gente passar aqui nesse programa. E a gente vai começar com a Série A2. Tudo que a gente previu acabou acontecendo, né? Vamos ver aí a derrota do Taubaté sobre o Ituano e tchau, Diego Coelho. Cenário de terra arrasada. Mau tempo, raios, trovões, tempestade. O clima no Esporte Clube Taubaté definitivamente não está nada bom. A missão dos taubatianos era de vencer o Ituano para respirarem na Série A2. Só que no primeiro tempo, quem jogou melhor foram os visitantes, que exigiram deles, sempre ele, o goleiro Samuel Pires, salvando o Burro da Central de tomar gols. Pelo lado do Taubaté, o jogador mais lúcido era o volante Rodrigo Gaia, que tomou conta do meio de campo e criou chances de perigo. E olha só quem apareceu no segundo tempo, o meia Yamada voltou. Só que quem marcou foi o Ituano. Aos 20 minutos, o zagueiro Matheus Mancini aproveitou o desvio e cabeceou para o fundo da rede, fazendo 1-0. Hora de falar do grande personagem, o treinador Diego, que teria de tirar um coelho da cartola para arrumar forças para o time. Bruno Mezenga saiu na cara do gol e Renan Diniz parou com falta. Ali não tem jeito, expulsão do zagueiro taubatiano. O tempo fechou literalmente. A chuva caía e Coelho parecia saber que já estava sozinho, sem mais apoio e situação insustentável. Antes do fim, a zaga do Ituano ainda salvou esse lance em cima da linha, mas os verdadeiros guerreiros foram os torcedores nas arquibancadas, que permaneceram mesmo com o temporal. Fim de jogo no Joaquinzão, Ituano 1, Taubaté 0. Com o resultado, o Taubaté segue sem vencer na Série A2. Já são 7 jogos consecutivos sem vitória. O time entra na zona de rebaixamento e a tempestade e o mau tempo não dão trégua para o clube. E logo após o jogo, Vitor Rodolfo, o presidente do Taubaté, concedeu entrevista coletiva e confirmou a saída do treinador Diego Coelho do comando do Burro da Central. A gente sabe que um momento como esse exige algumas mudanças. A mudança foi feita oficialmente, Diego Coelho não é mais treinador do Esporte Clube Taubaté. Então agora é colocar a cabeça no lugar, pensar os próximos passos, os nomes disponíveis no mercado, já estamos em linha com alguns nomes. E daqui para frente tocar uma nova realidade do Taubaté, porque sabemos que temos uma semana cheia, né, para buscar essa mudança. E claro, atenção total agora, porque é um clássico, né? É nada fácil a vida do taubatiano, nem do Diego Coelho, BZK. Bem ruim esse desempenho dele. É uma tempestade que parece não passar ali sobre o time do Taubaté. E quem tá com a gente aqui, Pedro Elias. Pedro Elias, Opa! dá um salve aí, Pedro Elias. E aí, Pedro, Opa! beleza? Você que é o nosso setorista do Sempre um Taubaté. prazer estar aqui com Conte vocês. tudo sobre esse jogo, sua visão única de lá de dentro do O que estádio. aconteceu, hein? Não, pois é, eu estava até comentando com o Bernardo aqui hoje na redação. Antes do jogo, uma fonte lá dentro do clube falou para mim que os jogadores no hotel se fecharam, estavam com uma motivação diferente, que estavam encarando essa partida como um divisor de águas. Só que dentro de campo, o que a gente viu foi um pior jogo do Taubaté sob o comando do Diego Coelho, o último jogo dele, né? O time foi muito mal, principalmente os atacantes, né? O Romarinho pela esquerda e o Zé Gabriel pela direita estão numa fase, sim, complicada. E o Luan também, o centroavante, não está sendo aquele camisa 9 que o Taubaté espera. E o time jogou muito mal. O Ituano poupou 3 jogadores titulares, inclusive o Neto Berola, que é o grande jogador do Ituano, nem viajou para Taubaté e mesmo assim venceu sem fazer muito esforço, né? Sem fazer tanta força. E o Taubaté não conseguiu jogar, não foi envolvente. Só para a dupla de volantes do Taubaté, queria tirar o chapéu, porque o Wesley Fraga e o Gaia, o Rodrigo Gaia, estão jogando muita bola, carregando o Gaia piano. dominou meio campo ali, né? Sim, Tava jogando bem. muito bem mesmo, o Canhotinho joga muito bem, só que os dois sozinhos não conseguem, né, levar o time para frente. Então foi um jogo muito ruim, os laterais também no Taubaté, que era uma grande força do time, né, principalmente o Mika pela direita, mal subiam para o ataque, foi se perdendo, né, foi degringolando. E o Diego Coelho também colocou os medalhões no banco, né? O Maranhão no banco, nem entrando no jogo, é muito estranho. O grande jogador, talvez a grande contratação do Taubaté. O Yamada voltou, entrou É isso no que eu ia intervalo. falar.
Já era estranho o Yamada da outra vez, né? O Yamada não ter entrado no jogo e agora não entrou o Maranhão. E nem o Bernardo Rosa, o camisa 10, ele não entrou também nesse jogo, ficou no banco o jogo inteiro, então não sei se a convivência com o Diego Coelho estava tendo algum problema com os medalhões, porque é estranho, né? O Maranhão e o Bernardo Rosa nem entrarem no time com os atacantes jogando tão mal assim. Fica uma pulga atrás da orelha para entender, E uma das coisas ali no segundo tempo que eu percebi, que a gente estava vendo as imagens, agora a imagem está clara, tá boa, mas pro fim do jogo já estava mais escuro assim. Pois é. Foi anoitecendo, tem algum problema com a iluminação? Foi armando uma tempestade, né, um temporal, e ali para os 40 do segundo tempo começou a chover de vez mesmo. E quando tem a parada técnica, teve expulsão, teve o gol, teve 7, 8 minutos de acréscimo. Então os últimos 15 minutos de jogo foi com muita chuva, tempo fechado, e o Taubaté não ligou os refletores do estádio, né? E ficou muito escuro mesmo, aí ficou bem difícil. Jogar na penumbra, já tá chovendo, já tá escuro. Aí já foi depois do jogo já, né? Essa imagem, só para vocês entenderem o tamanho que foi essa tempestade. O finalzinho do jogo, nos acréscimos, os jogadores já estavam jogando com essa chuva. Mas aí já foi uns 20 minutos depois, totalmente alagado o campo. Mas foi isso, aí a diretoria ficou conversando ali nas cabines mesmo, decidindo, né, se iriam demitir ou não o Diego Coelho, mas o clima ficou insustentável. O Diego nem foi para a entrevista coletiva. E ele tinha uma multa alta, não tinha uma multa boa ali? Agora, sobre a multa, os valores realmente eu não sei. Talvez seja por isso que segurou né, um tempo a mais, porque tem que pagar uma multa. Todo treinador que vem tem o contrato dele para cumprir, senão tem que pagar a multa. E às vezes complicava também a vida do Taubaté. O novo treinador já vai ter o clássico pela frente, né? Vai ter a semana cheia, né? Até ele ser anunciado. Já tem aí? Em conversa na coletiva mesmo, o Vitor Rodolfo, o presidente do Taubaté, falou pra gente que o nome sairia entre segunda-feira e no mais tardar na terça-feira. A ideia já era fazer um anúncio na terça para ele poder conhecer os jogadores, já comandar algum treino, para não chegar tão cru assim no clássico, né? Que é o jogo mais importante do ano pro Taubaté, o clássico, mas agora até o nome do Agel Fux foi comentado. Foi levantado, né? Foi levantado durante a coletiva. Parece que teve um certo contato, mas o Agel não aceitou de primeira. Vamos ver os próximos passos, semana complicada pro Taubaté. Boa, Pedrão, boa. Fica por aí que daqui a pouco tem mais São José. Antônio Carmo também vai participar por aí. Vamos pro intervalo rapidinho? Rapidão. A gente já volta com mais uma bola. Então tá bom. Achei que você ia falar outra coisa. Já aconteceu de você estar pegando aquele bronze e de repente você não acredita no que vê. O carro dos seus sonhos passa puxando um banhista. Aquilo ficou na minha cabeça na hora de dormir, já contando o cadeirinho. O carro novo fura a fila do rebanho do nada. Decidi buscar ajuda profissional na terapia e contar que o carro novo não saia da minha cabeça. Mas por São Freud, meu terapeuta virou o carro novo. Aí decidi realizar meu sonho. Diz aí, locutor. Tire seu carro novo da cabeça e coloque na sua garagem. A Vinac tem o consórcio certo para você. Vem realizar com a gente. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Atenção, 500 mil, 500k ou meio milhão, você fala como quiser, só sei que é muita grana. O Vale Cap está sorteando 500 mil reais só no quarto sorteio e tem mais. No primeiro e segundo sorteios, 15 mil reais em cada, no terceiro 30 mil. No Super Giro, 40 ganhadores de 1.500 reais cada. E no quarto sorteio, 500 mil, isso mesmo, meio milhão de reais. A decisão de mudar de vida é sua. Vale Cap, ajude e concorra. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar. De volta com os donos da bola, agora falando da Águia do Vale, BZK. Chegou a vez do São José, eu e o Bernardo estávamos por lá, a gente viu esse jogo do São José, esse empate com a Inter de Limeira, mas o time jogou bem. A gente acha que teve seus momentos. Teve um momento bom, mas também teve aquela preocupação, né? No fim, o empate aí talvez tenha sido um bom resultado. Vamos acompanhar como foi. São José estava com o time no ataque buscando o gol logo no início, até que a defesa rebateu e Léo Rigo recuou para Gabriel Afonso. O arqueiro joseense tocou para Luiz Otávio, que foi surpreendido pela marcação alta da Inter e perdeu a posse de bola na entrada da área. Lucas Bochecha ficou com ela e bateu na saída de Gabriel para abrir o placar. Detalhe para a reação do estreante Jorge Castilho no Martins Pereira. Não ficou nada feliz com essa falha defensiva. Mas isso não abalou o ataque joseense, que foi logo tentando o empate. Lucas Reis cabeceou e a bola explodiu na trave.
e Felipe Borges bateu cruzado e ninguém aproveitou. Matheus Rocha tabelou com Rodrigo Carioca e ficou com espaço para tocar para Michael Paulista chegar batendo de primeira e empatou o duelo. Gol para lavar a alma do camisa 10 do São José. No segundo tempo, as duas equipes tiveram chances de ficar em vantagem no placar. A Inter de Limeira parou no goleiro Gabriel Afonso e o São José parou na trave e no goleiro Saulo, que evitou o pior para os visitantes. Com isso, o árbitro assinalou o final de jogo. São José 1, Inter de Limeira também 1. Segundo o treinador Jorge Castilho, a equipe vem mostrando evolução. E para o clássico contra o Taubaté na próxima rodada, o clima é de foco total e confiança. Clássico é clássico, né? Clássico você não se joga, você ganha. E nós vamos em busca da vitória, respeitando o adversário. A gente sabe que o momento também não é bom, né? Só que muitas equipes, como nós, está evoluindo no momento ruim. Só que agora é momento de apoio, é momento de estarmos juntos para a gente sair juntos dessa situação. E eu acredito bastante. Agora vai ter a semana cheia para trabalhar, porque hoje completa uma semana de Jorge Castilho no comando da Águia e vai ter essa semana até sexta-feira. Primeira semana de treino mesmo, sim. Mas voltando agora a falar do jogo, realmente para mim o trio que ele achou ali, que foi entre o Lucas no ataque, certo, o Thomas no meio campo e junto com o Otávio na volância ali, sim, eu acho que equilibrou um pouco mais o time do São José. O primeiro gol que o São José tomou, que a gente aí sim, agora, aí sim foi um vacilo meio que coletivo ali. Primeiro o Gabriel tinha que sair aqui com o lateral que tá sozinho, ele jogou no jogador marcado. De costas, o Otávio, né, também não era para ter virado. Então foi algumas sequências de falhas que acabaram tomando um gol logo no começo do jogo, um lance bobo que já estava no domínio do time. Se ele sai jogando com o jogador aqui embaixo, João muito Ramos, mais tranquilo, aqui, ó, quanto espaço ele tinha para dominar, e ele jogou no cara que está de costas. Além do Otávio ter perdido a bola e ser um muito bom jogador, de repente você mina a confiança de uns caras que estão jogando bem, sabe? No jogo passado, contra o Monte Azul, né, antes do jogo de fora de casa contra o São Bento, o Luiz Otávio dominou o meio de campo, teve até uma chance de fazer um gol, acabou chutando para fora, mas a gente está percebendo que o Luiz Otávio ele tá tendo muita sequência também agora nessa saída do Marcelo Marelli, nesse início de Jorge Castilho. Não, até porque ele é o melhor na posição no time, não tem um jogador melhor, ele tem que continuar jogando. O São José começou ser titular absoluto, com o Danilo Fidelis e o Jefferson na volância. Sim. Começou o campeonato desse jeito. E eu acho que agora a dupla agora tá jogando melhor do que os outros dois vinham jogando, mas mantém um elenco aí, mais gente no elenco. Mas realmente foi uma sequência de infelicidades, decisões erradas, a decisão de recuar é uma coisa, a decisão do Gabriel de não quebrar a bola ou de sair na segurança, que é na lateral, não na frente da área, também complicou. E o Otávio que poderia, né, tá na pressão, dominar e volta pro Gabriel. O Gabriel dá um estourão, é melhor dar um estourão. E a gente também pode destacar, falando de Série A2, né? A gente pode destacar o gol do Michael Paulista, que tá devendo, né? O Michael Paulista é o camisa 10 do time. Então, ele realmente tá devendo ainda o futebol que ele pode proporcionar. O que ele vinha jogando. Mas fez o gol do empate. Que foi importante. Deu aquela tirada de pelo menos tira um pouco que às vezes a gente pensa assim, o jogador sabe jogar. A gente sabe que ele sabe jogar. Mas caiu a confiança. E no futebol, quando a gente perde um pouco da confiança, realmente as jogadas parece que não acontecem. Sim. E quando ele fez um gol, pelo menos deu uma volta dessa confiança, né? Ô Pedro, vamos falar... por favor. Eu tenho uma pergunta para você. Então, já que eu sou setorista do Taubaté, vocês são do São José, né? Fala. Queria que vocês falassem sobre a diferença, então, do Jorge Castilho para o Marcelo Marelli. Vocês que acompanharam os dois, já deu para sentir muita diferença? O Castilho é mais ofensivo, mais defensivo? O que vocês notaram ou ainda não deu tempo de perceber muita coisa? Eu vou começar a responder nessa, Pedro. Eu fiz até a pergunta para ele se ele estava fazendo o arroz com feijão para ganhar aquela confiança. Ele falou, cara, a gente joga para ganhar, a gente entra todo jogo para tentar. Pro Castilho? Pro Castilho. Na coletiva, eu fiz a pergunta pro Castilho sobre essa coisa de ganhar o grupo, né? Depois da vitória contra o São Bento, logo na estreia dele. Mas foi aquela coisa, ganhou do São Bento, lanterna, fora de casa, aquele cachorro já cansado, que é o São Bento, né? E agora empatou, mas saiu atrás contra a Inter de Limeira, conseguiu esse poder de reação, mas não conseguiu a virada. Mas segue invicto ainda no comando da Águia, uma vitória e um empate, mas é aquela coisa. O time também está se ajeitando nas mãos de Jorge Castilho, que eu acho que é isso que o BZK falou.
tem que realmente conquistar a confiança do jogador, como ele fez. Na hora do gol do Michel Paulista, todo mundo foi abraçar o treinador Jorge Castilho e ele bateu palma, tapa nas costas, motivando a galera. Então, assim, parece que o Jorge Castilho tá retomando essa confiança, BZK. Eu diria que de mudança você não consegue ver tanta coisa, assim, óbvio que na escalação você percebe a mudança, mas de sistema de jogo, porque o tempo realmente foi muito pequeno até ele conseguir implementar o que ele quer. Eu acho que essa semana agora, pela primeira vez, a gente vai ver um São José um pouco mais com a cara já do Castilho do que do Marelli. Mas as mudanças que o Marelli demorou, não é possível que ele demorou 4, 5 rodadas para entender que o Thomas tinha que ser titular. Sim. Tecnicamente, eu não consigo ver um jogador melhor que ele no meio-campo. E esse cara ficar no banco todo esse tempo. O Lucas, que joga muito bem como centroavante, também não ter sido rápido uma primeira também, opção. De ponta, sim. E ele recebeu pouquíssimas bolas, é um jogador que estava sempre dentro da área ali, esperando, e o cruzamento não vem. Eu acho que ainda falta isso no São José. A bola cai pela ponta direita, ponta esquerda, e tem condição de cruzamento, e eles não cruzam na área com 2, 3 jogadores dentro da área. Prefere ficar tocando para trás, sem ofensividade nenhuma. Então só ficar com a posse por ficar, sem agredir o adversário, não adianta nada. Ô Pedro, desculpa te cortar, BZK, mas também já puxando esse lado pro clássico, né? O Pedro, ele sabe mais do Taubaté, a gente tá mais convivendo com o São José. Agora eu quero saber de você, lá no Joaquinzão, na sexta-feira. É verdade. Quem chega com aquele pezinho a mais de favoritismo, Pedrão? Olha, eu tava pensando nisso exatamente ontem, cara, depois do jogo. A gente estava até comentando no Joaquinzão que esse jogo tem uma cara de empate, né? Os dois times, um com medo de atacar, né? Não se expor tanto. Vai rolar solta. Eu acho que o jogo tá com cara de empate. Talvez o São José, pela tabela, esteja um pouquinho melhor do que o Taubaté, mas o jogo é no Joaquinzão, o Taubaté joga em casa, então eu acho que iguala tudo. Não é querendo ficar em cima do muro, mas parece muito que vai ser um jogo que os dois times não vão se expor. Quem fizer 1-0 ali, acho que talvez fica difícil de o time empatar ou virar. Igual aquele clássico primeiro no Joaquinzão. Exatamente, os dois se estudando muito. Um time quebrando o outro, porque todo mundo entra com muita vontade e não quer perder, né? Pedro, obrigado pela sua participação, a gente te agradece. E qualquer hora você pode voltar aí, fechou? Estamos sempre à disposição. Galera, agora vamos falar dos jogos que aconteceram nesse final de semana na nossa agenda regional. Na noite desse sábado, em Penápolis, a Pantera da Noroeste fez valer o mando de campo e venceu o Jacareí por 2-0 na estreia da competição. Aos 39 minutos da primeira etapa, após uma boa troca de passes do time da casa, Passo subiu mais que a marcação e de cabeça abriu o placar. Já no fim do jogo, foi a vez de Ibrahim aparecer bem na área e novamente pelo alto marcar o segundo, fechando o placar e garantindo a vitória para Penapolense. Já o Jacareí, comandado por Augusto Ambrogi, tenta a recuperação no próximo sábado, quando joga diante de sua torcida contra a Inter de Bebedouro, às 3 horas da tarde, no estádio do Cambuçano. O Viapol Vôlei São José não deu chances para o Juiz de Fora e venceu por 3-0 na noite de domingo, no ginásio do Teatrão, pela Superliga Masculina. Com o resultado, os Gigantes do Vale chegaram aos 14 pontos e conseguiram sair da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do São José será na segunda-feira que vem, dia 9, fora de casa. A equipe enfrenta o Monte Carmelo às 7 horas da noite, no ginásio poliesportivo Raul Belém. Vitória importante. Vitória importantíssima, isso que a gente ia falar. Vamos torcer muito para o São José sair dessa situação incômoda na Superliga. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais os donos da bola. Quem experimenta logo fica fã do arroz e do feijão tarumã. O verdadeiro sabor da comida brasileira é o arroz e o feijão tarumã. O Papa com roupas fashion espojadas, o Trump sendo preso. Cuidado com as montagens que circulam por aí. Não dá mais para saber o que é real ou não com essa inteligência artificial. É preciso checar com fontes confiáveis sempre. Procure saber de onde vem a informação, se ela está completa ou foi tirada de contexto e onde ela está sendo compartilhada. Busque veículos confiáveis. Veja se TVs, rádios e agências de notícia deram a mesma informação. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes. Respeito pelo fato, respeito por você. Os donos da bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você.
volta com os donos da bola e BZK nesse final de semana. Você veio de preto. Corinthians. Eu não tô à toa, né? Eu não tô assim. Porque teve a Supercopa Rei, Corinthians e Flamengo e deu a lógica, Corinthians campeão. O primeiro campeão do futebol brasileiro tem nome, sobrenome e muita tradição. Esporte Clube Corinthians Paulista. Mesmo com problemas, o Timão cresce demais em jogos decisivos e levantou a primeira taça do ano ao derrotar o Flamengo na final da Supercopa. O alvinegro paulista abriu o placar ainda no primeiro tempo. Gabriel Paulista foi mais esperto do que a marcação e mandou para o fundo da rede, fazendo 1-0 para o time de Itaquera. O Flamengo pressionou, chegou até a acertar o travessão de Hugo Souza nessa cabeçada de Eric Pulgar. E na reestreia dele, Lucas Paquetá quis o destino que aos 48 do segundo tempo o meia tivesse a grande chance do empate, mas o chute foi para longe para desespero de Felipe Luiz. E no apagar das luzes, ele, o protagonista que o time do povo precisa, Yuri Alberto fez isso aí, chapelou Rossi e fez um golaço para coroar o super campeão do Brasil. Parabéns, Corinthians, campeão da Supercopa. O professor Dorival é brabo demais. Os detalhes, Lucas BZK. Caramba, você viu esse golaço do Yuri Alberto chapelando ali? Aí ele faz o gol e toda aquela torcida de vermelho bem atrás ali. Ele pula e comemora ali depois da grade, bem na frente dos caras. Mano. A gente tem uma arte também, ó, Matan. Joga a artezinha na tela, porque eu quero saber do BZK. O quê? Será que essa fase do Yuri Alberto merece a convocação para a Copa do Mundo? Ah, se fosse o treinador, nada contra o Yuri Alberto, mas acho que a concorrência dele tá muito difícil, assim. Para ele ir, o Ancelotti convocar ele para a Copa, ele tinha que estar amassando demais. Ele tem muito jogador voando. Ele fez gol em todas as finais que ele disputou com o Corinthians. Uma coisa a gente não tem dúvida, ele é decisivo. Toda vez que precisa do homem, ele tá lá e faz o dele. Parabéns, o Yuri Alberto tá descansando aqui no Urbanova aí, já tá em casa aí descansando. Merecido a vitória, moleque do bem pra caramba, merecido todos os títulos dele. Mas realmente, pra Copa do Mundo, eu acho que ainda não... Dentro de uma realidade, tem muita concorrência, tem muita gente voando ali. Vai ser difícil na posição dele ser convocado. Mas eu acho que não seria nada anormal a convocação do Yuri Alberto. Não, assim, você fala, meu Deus, é como tivesse chamado o centroavante do São José pra Copa, não é? Não. É o cara que tá indo bem. Se ele aparecer na lista, tudo bem. Tem muita gente que não vai concordar, vai achar uma loucura, mas eu acho que ele vem jogando. Tem condição? Tem. Mas é que dentro do que tá rolando hoje, não vejo ele na seleção, muito difícil. Além dos gols de Yuri Alberto e Gabriel Paulista, vamos ver também a rateada do No detalhe agora? Vamos ver no detalhe agora. Eu quero ver 42 milhões de euros nessa bola, BZK. Sabe aquele áudio daquele espanhol lá? Um carro, o cara tem um carro, uma Mercedes, ganha 2 milhões por mês e não sei o que pra mim fazer isso. Que coisa, Paquetá. Que coisa impressionante. Mas o que aconteceu? Só pegou embaixo da bola mesmo ou tava desequilibrado? Então, o que acontece assim... O que foi? Fala. Como um atleta ali, né? O cara antecipa um pouco a batida com o medo do adversário roubar a bola. Então, se você pegar essa jogada ali... Até o Felipe Luiz, essa eu faria. Quando a gente tá jogando, há sempre a impressão que o cara tá muito mais próximo quando você tá dentro de campo. E quando você tá depois se vendo no vídeo, você fala, nossa, tinha mais tempo e tal. E a preocupação dele realmente, o Bidu atrapalhou bastante entrando ali na frente da bola. No rabo do olho e ele dele, quis acelerar um pouco mais a batida, mas mesmo assim, é um lance totalmente... para fazer o gol, né? Sim. E ele errou, realmente, ele é contratado, custa tão caro para justamente não errar na hora que precisar, né? Que pena. É o primeiro jogo, que pena é bom do Vascaíno. É o primeiro jogo, realmente ele entrou durante o jogo, não participou tanto assim, tá voltando aí, ele tá mais de 25 dias sem jogar, mas não pode perder um gol desse. A única explicação é essa, que ele acelerou um pouco mais a jogada, né? A gente pode até colocar alguns pontos positivos nessa jogada do Paquetá. Leitura de jogo, né? Foi pra cima da área, se infiltrou entre os zagueiros. No local certo. Você viu que tem um negócio até grudado na bola ali? Volta esse outro ângulo, Bater, fazendo favor. O que você notou aí que a gente não viu? Volta. O que aconteceu? Volta. Aonde? Volta mais um pouquinho, aí, ó. Parece que a bola tá descascando, a bola de capotão aqui, ó. Volta e passa normal, que aí dá pra ver melhor. Agora eu tô vendo o negócio. Aí passa agora de novo pra frente. Olha lá o negócio grudado na bola ali, ó.
Olha lá, parece que, ó, você viu? Ixi, Passou essa uma bola da pontinha ali. Supercopa aí Tá descascando a bola, pô? O que aconteceu? Tá ruim essa bola, hein? Não, deve ter um monte de coisa no campo, ó. Devia estar preso uma dessas branquinhas aí Sim. que tá no campo. Primeiro aí, ó, título do grudando a ano bola. foi pro Corinthians, vezes a Supercopa, e já foi o bicampeonato para o Timão. Tem outra Tem os imagem gols. aí? Pô, Tem os vamos gols. mostrar, Quer botar vamos os mostrar gols? Pode mostrar Coloca os o gols. gol do Gabriel Paulista, tem como? Ah, esse é o gol do... Beleza, gol do Gabriel Paulista. Jogada trabalhada, né, de escanteio, saindo de um escanteio. Jogada na área. Ensaiada. Isso aí o Corinthians faz direto, Gustavo né? Henrique no... 2,90 m, é sempre o Gustavo Henrique lá. Ele nem pulou para ganhar nessa cabeçada. E o chute foi muito legal, que teve 2 desvios no meio do caminho, né? Na batida ali. Desviou primeiro no próprio jogador que estava na frente ali da batida e depois o Léo Pereira também tentou cortar ali. Mas a bola vem muito rápido. Na câmera lenta você fala, pô, por que não pôs o pé para cortar, mas né? é muito rápido, Mas na né? velocidade, olha lá, desviou no pulgar e depois nele ali. E aí saiu o gol. Maravilha. Gol do Corinthians, o primeiro gol e o segundo gol de cobertura do Yuri Alberto. Parabéns. Corinthians, vai Corinthians! Mais uma vitória. Eugênio deve estar feliz da vida, nosso flamenguista. Depois a gente troca uma ideia com ele, porque agora a gente vai chamar os resultados do Campeonato Paulista, que teve jogo no final de semana. A sexta rodada do Campeonato Paulista contou com clássicos, muitos gols e time gigante, pertíssimo da zona de rebaixamento. No sábado, o Guarani afundou ainda mais a Ponte Preta no derby campineiro e venceu o clássico por 1-0 com gol de Herbert nos acréscimos do segundo tempo. No Sansão, quem comandou foi o São Paulo. Jogando no Morumbi lotado, o tricolor paulista derrotou o Peixe por 2-0 com gols de Tapia e Luciano. O Santos agora é o primeiro time fora do Z2. Abre o olho, Peixão. A Portuguesa subiu para a 5ª colocação do Campeonato Paulista após vencer o Primavera de virada e fora de casa por 2-1. No domingo, o São Bernardo venceu o Bragantino por 1-0 até os 47 do segundo tempo, quando o Davi Gomes empatou para o Massa Bruta e deixou tudo igual. Mirassol e Novo Horizontino fizeram o jogo xoxo da rodada e empataram em 0-0. O Tigre segue na liderança do Paulistão. Após muito tempo, o Noroeste finalmente saiu da zona de rebaixamento e venceu o Velo Clube por 2-0. Inclusive, o Velo foi quem entrou no Z2. Outro time que respirou na competição foi o Botafogo, que derrotou o Palmeiras de Abel Ferreira e companhia por 1-0 e mesmo com 1 a menos conseguiu segurar o placar e ficou com a vitória. E o Santos, BZK? Grande Santos, tá difícil. Parece que o Neymar volta aí pelo menos uns 10 minutinhos no próximo jogo, mas o esquema do Santos mesmo é o Neymar jogar o jogo inteiro no Paulistão. Verdade. Precisa achar ali os atacantes para começar a fazer gol o time, porque tá difícil a vida do Santos. Pois é. E o Palmeiras também, que perdeu pro Botafogo de Ribeirão. Amanhã a gente vai trazer algumas imagens desse jogo, porque teve paralisação do VAR, junto Conversa ali com a juiz, com né? o resto, que Sim. atrapalhou muito o jogo, assim, lances que não eram complicados Perfeito. de ver. Então, vou ver até se eu consigo esse áudio, se já vai estar disponível para amanhã. Então, vamos chamar ele? Acabou o Luiz nosso Eugênio? tempo? Já acabou o nosso Infelizmente, tempo. já Muita acabou coisa. os Sons da Bola. Queria falar mais. Mas ele tá aqui. Boa tarde, Luiz Eugênio. Todo Tudo bem? dia uma surpresa nova com o seu Flamengo? O que tá Pois é, acontecendo? sabe aquela soberba clássica do flamenguista? Não tá tendo. Não tá tendo. Não tá tendo. Eu já ouvi a galera Todo dia pedindo eu falo a pro cabeça. Bernardo, ó, Bernardo, amanhã a gente se entende, na segunda-feira a gente se entende, eu só tô... Hoje é Não aceitar, se entendendo. Né? Hoje é aceitar, Ele não tá é? todo feliz. Você viu que pena dele? Ai, que pena, o Paquetá é roqueiro. Ô, Paquetá, pelo amor de Deus. A maior Olha alegria aí. do vascaíno é o Eu Flamengo nem sou ir canhoto mal. eu fazer aquele gol de esquerda, cara. Você Valeu, Eugênio. Falou, Eugênio. Bom jornal Bom pra descanso você. pra Até Ainda amanhã. bem que essa troca de passe aqui é curtinha, viu? Senão os caras me zoar por mais um tempo.